Vamos lá, essa é uma série de vídeos que eu quero trazer aqui para o YouTube. E primeiro eu quero me apresentar, eu sou o André, fotógrafo de casamento aí há 8 anos. Na verdade eu estou no mercado de casamento tem uma média de 5 anos. Antes disso eu já fotografava, mas fotografava para outros profissionais e a gente fazia alguns freelances aí. Foi um processo de aprendizado para depois a gente começar a fotografar de fato casais. Essa série de vídeos aqui, a ideia é que não exista muitos cortes, então se eu porventura falar uma palavra errada eu vou repetir, isso não vai ter problema. A minha ideia não é que tenha uma estética surreal, porque isso na verdade a gente traz para a fotografia de casamento e a gente quer trazer essa estética para os nossos casais. No entanto, aqui eu quero que seja algo mais prático, para que seja o foco de fato na densidade do conteúdo. Possivelmente todos esses vídeos vão ser vídeos mais longos, mais aprofundados, então eu não quero ficar cortando o espaço de falas como a gente faz no Instagram e etc. A ideia aqui é discorrer uma conversa para que você consiga acompanhar de fato todos esses pontos. Porventura eu olhar para cá, é porque aqui está meu monitor, a gente está vendo também, está recado aqui, está tudo certo, tá? Esse primeiro vídeo é um vídeo muito específico, que todos os fotógrafos já viveram isso, e a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: vale a pena deixar o meu emprego, deixar o meu trabalho formal, o meu trabalho de CLT, para viver da fotografia? A fotografia de casamento ou qualquer outra fotografia? E a resposta que eu quero te dar é mediante alguns pontos que eu quero trazer aqui para você. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: você está feliz com o emprego que você tem hoje? Você está satisfeito com aquilo que você executa, com a sua função, com o que você estudou? Talvez você tenha feito um curso superior, então isso é um pouco daquilo que você estudou também. Se você estiver feliz, satisfeito, pode ser um ponto a se pensar. Aquilo que você recebe hoje na profissão que você executa está de acordo com o seu objetivo de vida? E aí, objetivo de vida é um vídeo que eu quero trazer até, um próximo vídeo que eu quero gravar. Mas o que você ganha hoje está de acordo com aquilo que você quer? Aquilo que você ganha vai te ajudar a conquistar os sonhos que você almeja, aquilo que você quer fazer com a sua família? É um outro ponto a se pensar. E o quanto você está disposto a se arriscar por alguma coisa melhor do que aquilo que você tem hoje ou daquilo que você executa hoje no seu trabalho. Todos esses vídeos eu quero trazer uma vivência, uma bagagem minha, uma vivência minha, algo meu, para que não seja vídeos te vendendo ideias milionárias e projetos de ficar rico e nada disso. Então é uma ideia, são vídeos com ideias do que eu passei, do que eu vivi ou do que eu estou vivendo. Muito daquilo que a gente aprende aqui vem por meio, por exemplo, de livros, vem por meio de contatos com outros profissionais, então eu quero trazer isso para você aqui. E a história que eu quero te falar é: eu tenho 25 anos hoje, vou ser pai, inclusive, benção demais. Tenho 25 anos hoje. Eu já trabalhei com algumas áreas e dentre elas passei pela fotografia, foi o primeiro ponto que eu trabalhei, vim como social media, estudei jornalismo na PUC aqui em Goiás, do qual eu não executei nada de relacionado ao jornalismo, mas que me ajudou a conseguir outros trabalhos e aprender um pouco daquilo que a gente sabe hoje. No entanto, pra você compreender, eu fotografava, ganhei uma câmera dos meus pais aos 16 anos e comecei a fotografar, gostei, etc. Fui para alguns eventos e começamos. Veio a pandemia, um pouco antes da pandemia, tudo fechou, tudo parou e eu precisei entender outro mercado, precisei estudar outro mercado porque tudo aquilo ia fechar e eu não podia ficar do jeito que a gente estava. Eu queria casar também, era um projeto meu, então sem dinheiro isso não seria possível. E aí eu voltei, eu já ganhava ali, trabalhava como freelance, já ganhava ali uma média de, eu vou chutar aqui que seriam uns R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês. E eu precisei me candidatar a vagas como estagiário na área de marketing, mídias sociais e etc., que tem muito contexto com aquilo que eu fazia já, né? Que eu tinha estudado, na verdade. E a gente entrou nesse barco aí, né? Me candidatei a uma vaga, passei em várias vagas, escolhi uma e me tornei estagiário de marketing digital, de redes sociais. E a partir daí eu comecei a trabalhar em uma clínica aqui em Goiânia e fazer trabalhos ali como social media. Dentre eles, fiz trabalhos como fotógrafo nessa clínica sem receber nada por isso.
fiz trabalhos como videomaker sem receber nada por isso também. E tudo isso tentando colocar em prática algumas das coisas que eu havia estudado ali. Passado esse tempo, consegui uma outra vaga ali de gestor de mídias sociais para ganhar R$ 1.500. Foi bênção também. Passado um tempo, eu entrei em uma outra empresa. Essa foi a última empresa que eu trabalhei, uma empresa muito boa, excepcional aqui em Goiânia, com excelentes profissionais. E nessa empresa eu consegui o máximo de salário que eu já havia conseguido. E eu me tornei um head do time de marketing, que seria um gestor, né, um gerente de marketing. E eu consegui um valor aí que seria talvez hoje uma média de 5 a 6 salários na carteira, que era o que eu ganhava. E não era um salário ruim, eu já dava para eu casar, para eu começar, já tinha comprado meu carro, tinha dado entrada no meu apartamento, então eu estava começando a construir. Mas ir para esse trabalho todos os dias não era de fato o que eu amava fazer. Esse trabalho não era aquilo que eu gostava, aquilo que eu sentia bem em fazer, aquilo que eu tinha prazer, mas eu fazia porque era rentável e porque era o meu trabalho. Então nem sempre o meu trabalho era da forma que eu queria, mas era o meu trabalho e eu tinha que executar isso. E aí, passado um tempo, o áudio está ok, e aí passado um tempo, eu comecei a me sentir um pouco desconfortável, não tão satisfeito com aquilo que eu estava executando. Talvez a empresa tivesse sentido um pouco disso também. E eu fazia alguns trabalhos paralelos ali na fotografia, principalmente casamento, e talvez em alguns meses o valor chegava à metade, ou até chegava próximo ao valor que eu já recebia enquanto CLT ali, né, enquanto empregado dessa empresa. E aí eu fiz um plano para poder sair da empresa que eu estava. Juntei uma grana por alguns meses para sair dessa empresa que eu estava e eu apostei tudo na fotografia de casamento. Eu estava casando, minha mãe ficou preocupadíssima porque não sabia se a gente ia ter condição de fato de investir na fotografia e ter essa rentabilidade de volta. Não seria algo muito previsível, mas no primeiro mês eu me lembro que no mês seguinte, na verdade, a gente conseguiu dobrar o faturamento. Eu dobrei o que eu ganhava na outra empresa como fotógrafo de casamento. Então eu fiz um plano que eu teria 3 meses, de 3 a 4 meses, para fazer dar certo. Por quê? Eu tinha uma grana juntada para pagar as coisas do casamento e juntado também para poder viver durante 4 meses. Se tudo desse errado em 4 meses, eu voltava ao emprego que eu estava e aí o sonho da fotografia não daria muito certo. Eu entendi isso e eu apostei. No primeiro mês a gente já conseguiu, no outro mês, né, no mês seguinte, a gente já conseguiu dobrar o valor do faturamento que eu tinha nessa outra empresa. E graças a Deus a coisa só foi para melhor. Eu quero te falar o seguinte, se você entendeu a história, você conectou os primeiros pontos que eu tinha falado, você sabe que a fotografia, se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já viu que a fotografia pode ser algo que pode te abrir portas. E aí o que eu quero te falar eu deixei um trabalho de gestor de marketing, um trabalho muito legal, muito bom, mas para viver da fotografia. A fotografia não é um mar de rosas, ela é um caminho que tem desafios, muitos desafios. No entanto, é um caminho muito prazeroso a ser seguido. Então, se você não está satisfeito com o trabalho que você está hoje, talvez você vai para o trabalho com esse peso igual eu estava, a fotografia pode ser uma solução para que você melhore esse patamar. No entanto, você precisa assumir alguns riscos e você precisa se preparar. Então, não tem como te falar qual é o plano, por exemplo, que você precisa executar, porque cada pessoa está em um momento, cada pessoa está em alguma etapa da vida e você precisa pensar isso. Mas eu te aconselharia, talvez, se você for, por exemplo, deixar o seu trabalho para viver da fotografia, que você tenha uma reserva de emergência por 4, 5, 6 meses, para que você consiga investir nisso. Talvez você vai ter, quando você sair, você tem um acerto, e aí, enfim, para que você consiga investir nisso. Mas você só invista nisso se você tiver certeza, e principalmente se você de alguma forma já faturar com a fotografia, porque é muito perigoso você deixar ali a sua única fonte de renda para tentar uma outra. Isso te coloca com a corda no pescoço logo no início. Então talvez você entrar como algum freelance no mercado da fotografia, seja no mercado de fotografia de casamento ou qualquer outra, entrar como um freelance, como alguns trabalhos ali aleatórios ali, numa semana faz, na outra talvez não apareça, mas na outra faz, no final de semana, que normalmente é o que todo mundo faz, ao invés de já chutar tudo e falar, virei fotógrafo. Talvez esse processo de virei fotógrafo seja um processo muito pior, porque
Quando você vira um fotógrafo da noite pro dia, faz seu Instagram lá de fotografia e o seu material não é bom, você não aprendeu aquilo que devia aprender, isso te coloca um nível abaixo e não melhora, e te coloca um nível abaixo. E as pessoas percebem isso. Então, é um processo. O ato de deixar o seu trabalho para viver da fotografia é um processo. Mas, respondendo a sua pergunta, vale a pena? Vale muito a pena. Eu não me arrependo nem um dia e hoje a gente consegue viver de uma forma e com uma maneira muito pontual que só a fotografia nos permite. Então, receber, por exemplo, como um médico, como um advogado, como, enfim, como um trabalhador que talvez tenha cargos melhores, na fotografia, principalmente na fotografia de casamento, é um privilégio. Então a gente entende isso, não é aleatório isso, é fruto de muito trabalho, mas que é possível. Então, tendo familiares, por exemplo, amigos que talvez são engenheiros, médicos, e a gente consegue ter um faturamento muito próximo com uma profissão que talvez não é nada formal, que é a fotografia, e principalmente a fotografia de casamento. Então a fotografia de casamento ela é um produto de luxo, vamos dizer assim, e isso te permite ter você não tem um piso, isso é muito perigoso, é muito complicado, mas você não tem um teto ali. Então tem profissionais que cobram seus 2, 3 mil pela fotografia de casamento, enquanto tem outros profissionais que cobram ali 20, 30, 40 mil. Então dá para ter essa média de que não existe um piso e nenhum teto. Então isso é uma desvantagem, primeiro, da fotografia, mas sendo vencida, ela é uma vantagem imensa e enorme. Fora que você consegue ter ali uma liberdade muito boa a partir da fotografia de casamento. No entanto, a fotografia como um todo, principalmente a fotografia de casamento, é uma área muito delicada e de muita responsabilidade. Você trabalha com sonhos de outras pessoas, mas é uma área muito prazerosa. Então, se eu pudesse te responder essa pergunta, seria: vale a pena? Vale a pena. Se você entendeu que o seu momento ali já deu no trabalho que você está, você quer fazer uma transição de carreira, quer tentar um novo trabalho, você já gosta dessa área, você tem estudado, talvez a fotografia para você era um hobby, você tem um equipamento, ou até você tem uma câmerazinha dessa aqui, uma Coolpix, e aí você quer evoluir de equipamento, você investiu em um novo equipamento, e aí você quer melhorar para poder faturar com isso também. Comece como uma renda extra, vai ali se aprofundando, vai fazendo contatos, networking, para que você faça essa transição de uma forma mais suave, de uma forma menos arriscada, principalmente se você já tem uma família, se já tem uma família formada. Se você é jovem, você pode arriscar um pouquinho mais, talvez. Se você tem menos responsabilidades, por exemplo, com a sua casa, sua família, você consegue arriscar um pouco mais. Então, vale muito a pena viver de fotografia. Pondere esses pontos, mas se para você todos esses pontos faz sentido, se é esse o seu momento, vai sem medo, vai com tudo. Como um ponto de referência para você aqui, esse livro, um livro muito bom que eu comprei, chama Quem Aprende Enriquece, de Napoleão Hill. Comprei, paguei R$15, muito bom. Mas ele na página 96, ele fala uma coisa muito interessante, que fala assim, ó: o desejo ardente, definitivamente afirmado e amparado por fé, é o começo de toda a realização. Então, o que é a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, aquilo que você não consegue enxergar, mas é a certeza daquilo que você espera. Então, se você espera que algo vai acontecer e você consegue enxergar aquilo, você consegue ter de forma palpável aquilo, se organizar para isso, tem esse desejo ardente, definitivamente afirmado e amparado por fé, é o começo de toda a realização. Ainda nessa mesma página fala assim, ó: a fé faz homens corajosos e honrados nos negócios. O medo faz homens desonestos, indignos de confiança e dissimulados. Então tenha fé de que tudo vai dar certo, trabalhe para que isso dê certo, seja responsável, mas tenha fé. Vai sem medo, não tem muito medo assim. Eu arrisquei de uma forma muito clara para mim, porque isso era muito claro que a fotografia era algo que eu já tinha um contato, eu já gostava disso. E eu sabia que isso poderia me render um faturamento, me render uma forma de trabalho diferente. Então eu fui com fé e isso deu certo. E fica meu conselho aqui para você a respeito desse assunto também.